galerinha do nono ano, meu nome é Clédson Pereira, vamos para mais uma aula de História, a matéria que não precisa de forma alguma ser chata. Portanto, a aula de hoje, vamos falar de repressão durante o governo militar, especialmente repressão a dois grupos sociais da época, os negros e os indígenas. Portanto, falar de repressão a determinados grupos, vamos dar uma visão geral do que foi repressão naquele período. Portanto, a aula de hoje, nós vamos compreender a perseguição à oposição ao governo militar, porque se você fosse oposição, se você discordasse de qualquer ação do governo na época da ditadura, você seria considerado inimigo do Estado, portanto, passível de prisão, passível de tortura e assassinato. Entender a realidade desses grupos indígenas, deste movimento negro naquele período. Não era fácil ser indígena na ditadura militar. Não era fácil ter um movimento de contestação negra durante a ditadura militar. Portanto, entender este período, vamos entender um pouco a repressão como um todo. Por quê? Os anos de chumbo, como chamamos, têm início no governo do Marechal Costa e Silva, quando ele promulga em 1968 o AI-5, o mais repressivo dos atos institucionais da ditadura militar, porque dava ao presidente o direito de fechar o Congresso, ou seja, o executivo se colocava superior ao legislativo, algo que não é compatível com a teoria da divisão dos três poderes de uma república. O presidente está se colocando numa condição de superior ao legislativo, ao Congresso, ou seja, ele está se tornando um ditador. Portanto, a ditadura se configura quando o executivo promulga lei para aumentar os seus poderes. E isto não é democracia. Ele passa a ter o direito de caçar direitos políticos e mandatos. Vários deputados de oposição perderam seus mandatos, perderam seus direitos políticos, tiveram que fugir do Brasil, se exilar em outro país. Juscelino Kubitschek, João Goulart, outros líderes tiveram que fugir para não serem presos. Censurar obras culturais e matérias jornalísticas. Já viram alguém que defende a ditadura falar a seguinte frase? Eu nunca vi nenhuma matéria que falava que tinha assassinato durante o governo militar. Por que raramente ia ser visto num jornal? Porque era censurado. Os jornais tinham um fiscal, um censor que lia e cortava a matéria que não era de interesse do governo. Portanto, era extremamente raro ter uma notícia que contrariasse os interesses deste governo. Músicas foram censuradas. Vários artistas, como Chico Buarque, Gonzaguinha, tiveram suas músicas censuradas e proibidas de serem tocadas. Outros foram até presos, outros foram torturados. O AI-5 instituía a tortura, a prisão sem motivo. O cara que era preso naquela época, ele não tinha que provar que era culpado. O governo não tinha que provar que ele era culpado. O preso tinha que provar que era inocente. Isso é contrário a qualquer ação de democracia. Portanto, o AI-5 representou o início dos anos de chumbo. O governo seguinte, de Garrastazu Médici, é focado no lema Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você aceita as imposições deste país, ou você está convidado a se retirar. Se você contrariar os nossos interesses, nós temos o direito de prender você, nós temos o direito de interrogar você, nós temos o direito de torturar você. Torturas de mais diversas formas possíveis. Não era apenas espancamentos, eram choques elétricos, era a cultura do estupro, era tortura com animais vivos, como jacarés, como cobras de tamanho que amedrontavam as pessoas, era privação de sono e banho,
Então, era uma forma muito indigna de tratar qualquer prisioneiro em interrogatório, qualquer suspeito. Várias mulheres grávidas eram torturadas, perdiam seus bebês, ou os bebês nasciam na própria tortura e também eram torturados. Existem relatos de crianças que foram torturadas, crianças que foram expulsas do Brasil com o carimbo de terrorista no seu passaporte. O que uma criança pode ser terrorista? Eu não entendo, mas esta era a realidade daquela época. A repressão era muito grande. Alguns nomes de pessoas que morreram sobre a tortura, a censura e a repressão militar do governo. Carlos Marighella, Carlos Lamarca, Zuzu Angel, que era uma estilista que procurava o filho Stuart Angel Jones, que nunca foi encontrado. Existem pessoas até hoje desaparecidas e o Stuart Angel Jones é uma delas. Os guerrilheiros do Araguaia, que foram encontrados na região do Araguaia e seus corpos nunca foram descobertos. Exemplos de mortos de vários grupos sociais, como professores, ativistas, estudantes, nunca foram encontrados. Então, a repressão, ela, num âmbito inicial, ela era para qualquer opositor ao governo, mas também atingia grupos de classificação, de representatividade menor naquela sociedade. Portanto, um dos grandes exemplos de jornalista morto naquele período é o diretor da TV Cultura, Vladimir Herzog. Ele se apresenta ao doicode, ao órgão da repressão, em 75. Ele entra de livre e espontânea vontade, ele não foi preso, ele foi convidado a ser interrogado e é encontrado morto, conforme a foto em sua cela no dia seguinte. Encontrar uma pessoa morta numa cela naquela época, talvez não seria algo de novidade. As pessoas, sob tortura, poderiam pensar em suicídio. Mas por que essa foto é considerada a foto que começou o início da ruína da ditadura? A imprensa se revolta. Porque ficou claro que não foi suicídio. Se vocês olharem bem para a foto, vão perceber que ele está ajoelhado. Eu acho muito difícil alguém se enforcar ajoelhado. Então, ele foi morto, foi assassinado na tortura, e o governo tentou encobrir falando que foi suicídio. A partir deste momento, a imprensa, que muitas vezes naquela época era conivente, submissa ou até obrigada a aceitar aquelas imposições do governo, passa a se tornar uma oposição. É importante lembrar que neste governo, que já é do governo Geisel, o militarismo está perdendo força. A sociedade, aos poucos, está começando a retomar os seus desejos de democracia e a oposição se torna maior. Mas este é um grande exemplo de como a repressão pode assassinar, pode maquiar um assassinato e esconder a própria tortura. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi um estudo que publicado tem pouco tempo, investigou e acusou de forma oficial os torturadores. Eles acreditam que existem 231 pessoas desaparecidas, totalizando 434 ativistas mortos no período da ditadura. Mas, professor, existe alguma chance desses desaparecidos estarem vivos ainda? Não, gente. 50 anos já se passaram. Eles foram mortos. Mas o que foi feito, então, com os corpos? Acredita-se que vários foram enterrados em covas coletivas, como em São Paulo, há 10 anos atrás, encontraram 30 pessoas dentro de uma cova. Muitos eram jogados ao mar, muitos eram cremados e seus corpos nunca foram encontrados. Portanto, são declarados oficialmente mortos, mas os seus corpos jamais foram encontrados. E por que eu estou falando isso? Existe um grupo social que essa comissão não considerou
nesses 434 mortos. São os indígenas. O indígena brasileiro foi uma grande vítima deste período. Por quê? Eles ocupam terras extremamente ricas de interesse de grupos de empresários que eram financiadores do governo militar, que representavam grande demanda comercial no período. A ditadura e o governo usou o seu poder numa doutrina chamada de Doutrina de Segurança Nacional para ocupar e tirar os indígenas daquelas terras. Quais os exemplos que você pode dar? Construção de ferrovias em terras indígenas, construção de hidrelétricas em terras indígenas. Considerar o indígena que não aceitava a imposição da ditadura como um grande vagabundo, como uma grande pessoa que não tinha ocupação, portanto eram presos. Aqui em Belo Horizonte tinha um centro que prendiam índios que eles eram considerados pelo crime de vadiagem. Eles eram obrigados a trabalhar para os seus agressores de forma compulsória, e a verdade é que, de 69 para cá, eles nunca foram mais encontrados. Acredita-se que cerca de 8.000 indígenas estão desaparecidos e foram considerados mortos neste período. Repito, 8.000 indígenas. É muita gente desaparecida. Os indígenas sofreram um verdadeiro massacre neste período e poucas vezes se falou disso. Então, não somente ativistas, professores, músicos foram assassinados e torturados pelo governo militar. Os indígenas sofreram e sofreram muito. Outro grupo, o movimento negro. A gente entender o movimento negro no Brasil, ele sofre discriminação desde a sua chegada, desde quando foram escravizados, trazidos como escravos em porões de navios pelos portugueses, lá no século XVI. Eles tiveram que lutar por 300 anos para conseguir liberdade. E quando conseguem a sua liberdade no século XIX, eles não são aceitos. A liberdade, a abolição da escravatura não representou o fim do racismo, não representou o fim da discriminação. E o movimento negro tem que lutar a cada dia para manter a sua representatividade na nossa sociedade, o que é, da forma do controle social, uma grande hipocrisia, porque grande parte da nossa cultura, das nossas músicas, do nosso tipo de alimentação vem de origem negra. Grande parte dos costumes que a gente tem são de origem negro-africana. Então, nossa sociedade, que é extremamente hipócrita, extremamente preconceituosa, tem uma dívida eterna com o movimento negro. Se pergunte aí na sua casa, será que realmente o negro no Brasil tem a representatividade que merece? Será? Eu acho que não. Na ditadura não foi diferente. Qualquer movimento de contestação da comunidade negra era vigiada de perto pelas forças militares, pelos sistemas de vigilância, até por considerar que todo negro naquela época era suspeito de ser um criminoso. Algo que não é muito diferente nos dias de hoje. Nossa sociedade tem que deixar de ser hipócrita neste caso. Os negros ainda lutam por representatividade na nossa sociedade. O racismo ainda impera na nossa sociedade e de forma velada, o que é mais assustador ainda. Então, como que essa comunidade negra começa a tentar impor a sua representatividade numa sociedade ditatorial brasileira? Através de arte e através de política. A música considerada black music, lá com Tim Maia e Tony Tornado, no final dos anos 60, vai conquistar muitos adeptos da
parte popular brasileira, vão se tornar famosos e eles vão defender a própria cultura negra. O estilo de cabelo, o estilo de se portar, era uma forma de resistência. Temos que lembrar que, nos anos 60, movimentos negros nos Estados Unidos estão muito presentes. Primeiramente com Martin Luther King, de uma forma mais pacífica, e de uma forma mais radical, com Malcolm X e os Panteras Negras. O movimento do Black Power. Este movimento chega ao Brasil, passa a ser representado por grandes cantores da Black Music brasileira, que vão ter sucesso internacional, o que dificulta a própria perseguição da ditadura brasileira a estes músicos, porque seria um impacto muito grande lá fora, teriam que dar muitas explicações, mas que não deixaram de ser perseguidos pela ditadura militar. Outro movimento importante aconteceu em Salvador, num bloco de carnaval chamado Ilê-Aê. Este bloco surgiu lá nos anos 70 para contrapor o estilo comum de carnaval. Eles queriam consolidar, confirmar as raízes da cultura africana, as raízes da cultura negra em Salvador. Então, essas marchinhas, esses blocos de carnaval que valorizavam a cultura negra, foram de grande importância para a afirmação do bloco Ilê-Aê, que é muito famoso, muito representativo na sociedade baiana, na comunidade negra de Salvador. Outro movimento importante foi na política, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. O que esse movimento negro trouxe de importante? Trazer políticos que defendiam a cultura negra, os interesses do movimento negro, a representatividade dentro da lei. A gente fala em ditadura, mas uma das formas que a ditadura conseguiu ficar velada é a presença de deputados. Existia oposição só no papel. A oposição tinha, de certa forma, a chance de conseguir chegar no Congresso e exercer o seu direito? Tinha. Era muito raro. Quanto mais representado um movimento negro conseguisse atingir essa classe política, mais forte ficava a sua luta. É importante lembrar que a comunidade negra sempre foi discriminada por onde mora, sempre foi discriminada por sua cultura, sempre foi discriminada por sua aparência física. As pessoas, principalmente nos anos 70 e 80, não confiavam que a comunidade negra pudesse caminhar sozinha. Por isso, o racismo naquele período era extremamente forte, era extremamente alicerçado por um governo que não se preocupava em dar voz a este movimento, que não se preocupava em esconder o seu viés preconceituoso e acreditava que somente o controle através da imposição violenta bastaria para conter este movimento negro. Vários políticos vão surgir no final dos anos 70 com base neste movimento negro. Então, arte, cultura, representatividade dentro de uma comunidade que durante séculos é discriminada no Brasil, foram as bases desse movimento negro. Então, até os dias de hoje, este movimento busca se afirmar. Basta você perguntar na sua escola se você faz parte da comunidade negra ou se você não faz parte. Pergunte aí se existe racismo ainda no Brasil. Pergunte se eles já se sentiram discriminados dentro da nossa sociedade. Eu já conversei com várias alunas minhas em vários momentos possíveis e de alguma forma, em algum momento, eles se sentiram discriminados em quase todos os aspectos da sociedade. Portanto, meus queridos, pensem, reflitam na aula de hoje. Um abraço.